Meus amigos, vamos aqui acompanhar a imprensa esportiva simplesmente analisando e falando sobre o empate do Flamengo no Maracanã contra o time do Internacional. O Mengão que simplesmente tropeçou em casa e novamente já tinha tropeçado fora de casa perdendo para o São Paulo e agora não consegue vencer o Internacional e ainda não viu, não sabe o que é vitória no Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz muito cobrado pela nação rubro-negra. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. No Maracanã, e eu vou puxar exatamente pelo que você falou ontem, Diogo, que o Inter estava considerando que um ponto seria, sim, uma dádiva. Agora, da forma como o jogo se desenrolou, eu acho que o torcedor colorado pode ter tido a sensação de que, poxa vida, dava para ter voltado com mais do Maracanã. Achei o Inter muito organizado. Muito organizado. Defensivamente, muito bem. Desde o início, quando o Flamengo tinha a bola, o Inter armava uma linha de 5 e dava pouquíssimo espaço para o Flamengo, que também não contou com uma noite muito inspirada dos seus melhores jogadores, enfim. Não vem contando, essa que é a verdade, mas não tira o mérito do Internacional, não. O Internacional provocou muitos erros do Flamengo, marcou forte, tirou espaço e quando teve a bola, jogou. Não foi um time que só ficou encostado lá atrás, se defendendo, fazendo retranca, enfim. É justo dizer que o Inter criou mais chances do que o Flamengo? Chances claras. A gente vai mostrar os números daqui a pouco. O próprio Felipe Luiz disse que o Flamengo ficou mais perto da derrota que da vitória. Enfim. Com 11 segundos do segundo tempo, o Carboneiro teve uma chance de fazer o segundo gol. Eu achei o Inter muito organizado ontem e sabendo muito o que tem que fazer em campo, conhecedor das suas qualidades, dos seus defeitos. Acho que esse time tem margem para crescer. Se o Inter ainda conseguir contratar um pouquinho, aí, 2, 3 jogadores para qualificar mais o elenco, acho de verdade que o torcedor colorado vai ter um ano muito melhor do que teve em 2025. Curioso, né, Diogo? O 1-1 do ano passado no Maracanã acabou iludindo os torcedores do Inter e muita gente mais, né? Achando que o time saía dali como candidato. Porque aquele 1-1 veio depois de um bom campeonato gaúcho que o Inter fez e veio de um trabalho do Roger ainda de 2024, com contratações chegando, exato, time sendo reforçado. Esse agora é um 1-1 diferente, porque vem depois de um ano catastrófico, de um time que está se remontando, com um novo treinador, com novos conceitos. Enfim, acho que o 1-1 de ontem deixa boas impressões para o torcedor do Inter. Inclusive a boa impressão do golaço do Borré com a construção do Carboneiro. Olha o Ortiz. Olha lá. Vai, Ortiz! Ai, meu Deus. Mas ali foi a qualidade do Lógico. Que jogou o Ortiz por terra. Esse lance aí foi com 10 segundos do segundo tempo, isso aí. O que poderia ter ampliado o placar, né? Enfim, talvez pudesse ter conseguido mais do que o empate, mas, de qualquer forma, volta com boas sensações na bagagem, né, Diogo? O Pesolano até diz isso, né, que ele ficou com um gostinho de que poderia ter acontecido a vitória, mas tem um cenário, um contexto que envolve o Flamengo, assim, a gente já tocou nesse ponto. O Inter não ficou triste com o empate, né? Porque ele tinha perdido para o Atlético Paranaense em casa, ele precisava de um jogo, assim, uma capacidade de resposta em altíssimo nível, com problemas ou sem problemas. O Flamengo, sempre vai ser o Flamengo, né? O Inter conseguiu um empate ali, agora tem o Palmeiras ainda, tem mais esse desafio. A questão, Eric, é que vai ser muito difícil o Inter conseguir reforços, entregar mais peças para o Pesolano, porque a situação financeira é muito limitada. A régua desse ano ela começa mais baixa, então o nosso olhar acaba sendo diferente em relação ao Inter, mas essa palavra que você falou, organização, é que a gente mais comenta, a gente mais fala. Porque mesmo nos jogos em que perdeu, sei lá, para o Ipiranga, que alguém referiu aí na bancada, você vê ali organização e alguns movimentos repetidos, né? Por exemplo, o Bruno Gomes, ele não é um lateral, ele é um zagueiro, joga como zagueiro mesmo. Quando o Inter está ali defendendo, ele fica contra o Atlético tinha 3 atacantes, se olhava no campo, estava ali o Bruno Gomes com os 2 zagueiros. E aí, o Vitinho é o cara que ataca pelo corredor direito, o Carboneiro o Bernabé pelo outro lado. E o Carboneiro, ele é praticamente um meio. Você vê que no gol ele está no meio dando assistência para o Borré, que é a grande novidade do Inter esse ano, porque ele já tem uma sequência em ótimo nível, né? São 5 gols em 5 jogos, belos gols, como você viu, como a gente viu aí agora há pouco. Então tem alguns movimentos ali que estão bem mapeados já. O Bruno Gomes, ele
joga como zagueiro na construção, o corredor esquerdo é para o Bernabé, que é um lateral ofensivo, o corredor direito é para o Vitinho, o Carboneiro, que ele é um meia-ponta, no Gauchão do ano passado, quando não tinha Alan Patrick lesionado, ele fez essa função de dublê de meia, e aí ele divide com o Alan Patrick essa função de criação, não deixa tudo nas costas do Alan Patrick. Então tem movimentos ali que estão desenhados, né? Agora Paulinho tem fez o Alejandro, um bom jogo ontem, chegou, Diogo. em princípio, fez. Essa é uma outra novidade, né? Se imaginava há pouco. Ele chegou aqui até com aquela brincadeira, nossa, Paulinho Paula, quem é? Botafogo não funcionou, o Vasco, perdão, não funcionou, mas ele está fazendo uma boa partida. Os reforços do Inter precisarão ser os que já estavam. Borré voltar a ser o Borré, está sendo. Thiago Maia já estava no banco lesionado. O Alan Rodrigues, que foi muito bem na pré-temporada e na pré-temporada seria titular para começar, teve uma lesão. Esses jogadores voltam. O Ronaldo e o Paulinho Paulo, em princípio, são volantes reservas, né? Esses são os reforços que o Inter pode oferecer. Mas o que está todo mundo conversando aqui, torcedores, a gente aqui na conversa, é o seguinte: se o Inter jogar, especialmente o que jogou no Grenal, porque estamos na província de São Pedro, Rio Grande do Sul, e se ele conseguir repetir volume, organização e consistência como ontem contra o Flamengo, acho que não teremos aquele drama da última rodada do Campeonato Brasileiro. Até onde vai isso, quanto para evoluir, não dá para dizer, muito difícil porque não tem peças. Mas para aquele sofrimento terrível, provavelmente não. Essa temporada ela vai ser extremamente desafiadora para todos os treinadores, né? Porque ela exige quase que uma releitura permanente ao final de cada rodada, mas uma me parece assim essencial, básica, que é você olhar para a condição física do seu elenco. E aí, olhando para o trabalho do Felipe Luiz, que é um trabalho que tem 5 jogos, né? São 5 jogos. Sob o comando dele? Não, com o time principal. 5, Vasco, Fluminense, São Paulo, Corinthians e Inter. 5 jogos. É porque com o Sub-20 ele nem foi. Então é isso, é do Vasco para cá. O melhor desempenho do Flamengo foi justamente o primeiro jogo, contra o Vasco. O Flamengo conseguiu ter muita intensidade e a impressão que deu aqui, naquele jogo é que, olha, a temporada não acabou para o Flamengo, seguiu 2025, olha aí. Mas vamos olhar para os jogadores que ele escalou, né? Assim, ele olhou para a questão física naquele primeiro jogo. Depois ele começou a ter uma preocupação de dar rodagem para os seus diferenciais técnicos. Só que os diferenciais técnicos do Flamengo não estão bem fisicamente. E se o cara não está bem, se o Arrascaeta não está bem fisicamente, se o Jorginho não está bem, se o Pedro não está bem, ele não consegue ser diferente em campo. Ontem foi até a melhor partida do Arrascaeta, desde quando ele voltou. Ele voltou contra o São Paulo no segundo tempo, entrou desde o início contra o Corinthians e ontem jogou o jogo todo. E ele foi uma evolução. O Arrascaeta mostra uma evolução, mas longe ainda daquele Arrascaeta que é diferente em campo, mas participou mais da jogada. Então, Felipe Luiz precisa fazer essa leitura, dar prioridade para e tentar ir dando um ritmo nos treinamentos aos seus diferenciais. Acho que ontem, a gente até comentava aqui fora do ar, que as alterações que o Felipe Luiz fez no segundo tempo, um momento raro, ele fez 2 alterações no intervalo. Isso não é normal no Felipe Luiz. Ele queimar alterações tão cedo assim. Normalmente ele estica, às vezes até demais, a corda com alguns jogadores em campo. Mas ontem, de cara, fez 2 alterações no intervalo, porque entendeu que precisava, como ele até explicou, botei o Bruno Henrique para cansar e depois o Pedro para pegar o sistema defensivo do Inter mais cansado. Não funcionou tão bem assim, porque o Pedro está muito fora de forma. Talvez de todos, acho que é o que está mais longe da sua forma ideal. E depois foi fazendo alterações com o intuito de dar um pouco mais de agressividade ao time, mas não conseguiu dar organização. E aí vem um outro ponto, que eu já estou percebendo, ontem percebi, nesse time do Flamengo, que é um time cascudo, mas que está vivendo pela primeira vez essa experiência de uma sequência ruim de resultados. Pior início de temporada em 24 anos, está na capa do GE. Globo. Então, e com o Felipe Luiz, pela primeira vez, 3 derrotas seguidas, pela primeira vez, 4 jogos sem vencer. É uma situação que ontem eu vi no Maracanã um time nervoso, afobado, confundindo velocidade com pressa e que não conseguiu raciocinar o jogo. E que facilitou muito o Internacional, como disse o Eric, extremamente organizado em campo. Então, isso está afetando no desempenho. Bate uma ansiedade, bate uma impaciência, que no futebol brasileiro ela é crônica, né? A gente gera impaciência com muita facilidade, principalmente quando se tem uma expectativa muito elevada em torno do time que conquistou os principais títulos no ano passado. Então, a torcida tem todo o direito de vaiar, tem até o dever de vaiar quando se vê insatisfeita com o espetáculo. O Flamengo não está conseguindo dar espetáculo. É que a frase do Luiz Castro, hein? A torcida
o coração do estádio. Isso, né? É na alegria ou na tristeza. A torcida do Flamengo Você está sabe que eu sempre lembrei presente. do Flamengo quando o Diogo trouxe essa frase? Porque ontem no meu grupo de jornalistas velhos tinha uma discussão lá. Poxa, mas a torcida estava indo no intervalo, ganhou tudo no ano passado. E eu fiquei pensando no tamanho desse grito, né? Ganhou tudo no ano passado, mas não está jogando nada agora. Não dá, Não, né? ontem a torcida gritou, não cabe, não tem métrica. Tem que ter disposição. Não no fim do jogo, né? Quando acabou o jogo. A gente tem o barulho do intervalo, não é isso? O intervalo foi vai. Para rodar? O intervalo teve um rame-rame, né? Vamos mostrar. Então. Que dizia assim, sabemos que é começo de temporada, mas não é mole, também complica, né? O torcedor tá certo. A reação é o momento. Eu vou só... O torcedor é um apaixonado, cara. Assim, o time não ganha, ele vai vaiar, o time ganha, vai arrumar Tóquio. A ponderação faz depois, Tá no papel. O estádio é um Quem grito tem só. que tentar dar uma pitada de equilíbrio somos nós aqui, e não alimentar toda a teoria da conspiração. Uma coisa que me incomoda Botar é falar assim, gasolina, né? o jogador tá de barriga cheia, não quer nada. Isso pra mim não existe, cara. Também acho. Pra mim não existe, de verdade. Bom, se existir, a gente tem que dizer de onde veio. Né? Exato, Tem e que o ter clube tem que identificar e punir. convicção, Agora, o que eu acho é que assim, o Flamengo tem um jeito de jogar com o Felipe Luiz desde que ele assumiu, que é um jeito de pressionar o adversário, é um jeito de intensidade muito alta, de giro muito alto. Se você não faz isso com competência e estando bem fisicamente, o teu time se desorganiza. Por quê? Porque quem está atrás não consegue acompanhar quem está no meio, quem está no meio não consegue acompanhar quem está na frente, e aí você começa a dar espaço, e aí você começa a correr errado para trás, e aí ficam buracos que o adversário aproveita, como aproveitou no primeiro gol do Internacional. Foi super competente em aproveitar o erro de jogada, quase que de mano a mano ali, com o Carboneiro, o Léo Pereira, o Borré e o Léo Ortiz, enfim. Então, eu acho que o Flamengo hoje é carente da sua parte física. Para mim, está muito claro ontem no estádio, foi a primeira vez que eu trabalhei no estádio, né, com um jogo do Flamengo, e claramente o Flamengo está com muita dificuldade de jogar sem a bola. Não consegue correr para trás como corria, não consegue correr para frente para pressionar o adversário como fez. A gente lembra do Flamengo em alguns jogos no Maracanã, sufocando o adversário e obrigando o adversário a dar o bico e dar a bola de novo para o Flamengo. E hora nenhuma o Flamengo fez isso ontem. Se o Flamengo roubou 3 bolas ontem no campo de ataque, foi muito. Teve mérito do Inter, que conseguiu aproveitar bem essa parte física do Flamengo ruim e conseguiu construir algumas das suas jogadas. Mas eu acho que o Flamengo só vai melhorar e vencer jogos como venceu em 2025, quando o time estiver na ponta dos cascos ou estiver um pouco melhor fisicamente. Porque é um jeito que o Felipe gosta, é um jeito que o Flamengo sabe e se acostumou a jogar. E precisa da parte física. É porque, se você olha para essa sequência ruim com o Felipe Luiz, cada time fez o que dá para fazer contra o Flamengo. Né? Que é estar bem postado em campo, ter muita concentração, muito foco. E ser assertivo quando teve as chances, né? Se empenhar fisicamente e não desperdiçar chances. Né? Só que no ano passado os times tentavam fazer isso e não dava resultado, porque o Flamengo impunha a sua maior qualidade, a sua organização. No aspecto físico, por mais que você tentasse, não conseguia acompanhar um time, porque tem até aquela história do correr certo, correr errado. E tem o banco também do Flamengo, que ano passado fazia muita diferença. O nível não caía quando você mexia. Então você conseguia ter qualidade em giro alto por mais tempo, né? A rotação ficava sempre acelerada. E claramente, você via assim, os caras fazendo força para jogar. E aí foi o que o Éboli falou. Caras desse nível, quando não conseguem, começam a se desconcentrar, começam a ficar nervoso, começam a... Sabe... É que é difícil comparar o mundo real com o mundo do alto nível, né? Mas sabe quando você tá ficando velho, no meu caso, e ia jogar bola e a cabeça pensa e o corpo não obedece? Nesse nível desses caras, é isso, cara. Assim, você vê que o Arrascaeta tenta e não consegue, ele fala, pô, não é possível que eu não estou conseguindo fazer isso. O Pedro, a mesma coisa, não é possível que eu não estou conseguindo fazer isso. Só que esses caras vão recuperar a forma. E a gente não vai ficar mais novo, Barreto. Não. Cara, eu só tenho um questionamento aqui. Eu acho que pesa mais para quem não tem opção, a parte física. Eu entendo que existe a questão física, falei sobre isso aqui, concordo com o Eric nesses pontos.
que ele colocou a respeito da parte física, mas eu acho que pesa mais para quem não tem opções de elenco. E o Felipe Luiz tem opções físicas melhores no elenco. Então, assim, é aí que eu digo que vem um desafio para cada treinador. Não adianta, na entrevista coletiva, falar sobre isso. Não adianta, porque a missão é vencer esses obstáculos. Todos os treinadores têm seus obstáculos, mas eu acho que o Felipe Luiz tem mais recursos para vencer os obstáculos dele. Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, é fazer uma leitura melhor, entendendo que estamos no futebol brasileiro. Entendemos que haverá cobrança com 5 jogos na temporada. É o correto? Eu penso que não. Mas não adianta eu pensar que não, ele está inserido no universo que cobra, que pressiona, que pede disposição a um time que ganhou tudo no ano passado. O problema não é disposição. O problema é o Felipe Luiz tentar encontrar um equilíbrio no elenco dele que dá opções para colocar em campo um time mais competitivo nesse início de temporada. Nós temos o Felipe Luiz, aliás, nós temos os trechos que vocês citaram aqui, dos 2 treinadores. Vamos com Felipe Luiz e Pesolano. Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo, me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Mas Inter fez bom jogo, controlou o jogo, nada mais controlou o jogo sem bola. E a vezes eu não gosto muito disso porque não lo siento. Mas por momento temos que fazê-lo. Hay outros times que estão melhor, no momento do jogo que está melhor, temos que fazê-lo. Mas eu acho, e eu estou um pouco triste porque eu acho que podíamos levar algo mais. Sí, tuvimos alguna jugada clara, alguna transición clara, y eles también no tuvieron muchas oportunidades. Por ejemplo, como nós, el jogo pasado, Atlético Paranaense, nós tuvimos 20 chutes a gol, tuvimos oportunidades muy claras y no pudimos convertir. Hoy no aconteció con el rival eso. Entonces, fico un poco triste con eso, mas me voy muy contento por lo que estamos creando, generando dentro do time, ¿no? Es competir, entregarse al máximo por esa camisa y vamos a seguir trabajando en esa línea. Pitadas de espanhol na entrevista do Pesolano e na do Felipe Luiz, né? Que usou a expressão a destempo. Viemos pesquisar aqui e vem do espanhol a destempo. Inclusive tem uma música de Marlara, conhecem? É Marlara, não? Não. Também não. Tem uma música dela que se chama Destempo, que significa isso mesmo, fora de tempo. E acho que descreve bem o que está acontecendo. Sem a bola, é o jogo sem a bola que está causando mais problemas ao Flamengo. E foi do jogo sem a bola que o Pesolano falou também, né? Teve um momento do jogo que, de fato, o Inter estava muito organizado, se defendendo muito bem, mas a bola estava com o Flamengo. Ainda que não criasse, mas o Flamengo, eu até comentei isso no jogo, o Flamengo tem jogadores capazes de, num lance, te machucar. Então, por mais que você esteja controlando sem a bola, mas se você dá a bola para um adversário que tem capacidade técnica, o cara tira um lance da cartola. E às vezes você está organizado e perde um jogo por isso, porque o cara do outro lado tem competência. Ou então, comete foi o que eu falei, vacilo, como foi o Bernabé. Do Bernabé. Foi o que eu falei assim, o Inter precisa ter um pouquinho mais a bola para não deixar que jogadores do Flamengo, mesmo mal, consigam num lance decidir a partida, achar um passe, um chute. Agora, a organização que o Inter mostrou contra o Flamengo pode ser muito útil para adversários não tão fortes, né, Diogo? Acho que o Pesolano também sai com essa sensação do jogo. Aliás, eu estava escutando novamente ali a entrevista do Pesolano, esse verbo aí, competir, e o substantivo, a palavra competição, é aquele mais fala em entrevistas. E acredito que não seja por acaso, é para marcar mesmo. A gente vê nos jogadores, quando eles falam com a gente na zona mista, ali, enfim, depois do jogo, usando muito essa expressão, né? Essa ideia, que é uma ideia muito clara, que é tentar fazer a força física
a sua grande arma, porque o Inter tem deficiências técnicas, tem limitações, digamos assim, e ele precisa competir sempre, né, para conseguir compensar eventualmente, como foi o caso ontem, né, conseguiu compensar a superioridade técnica do Flamengo. Uma questão que vai se colocar agora é que com uma expectativa baixa, né, se perdesse o jogo, não ia ser o fim do mundo, enfim, jogando na reação, estou vendo aqui de novo o gol, é 2-5 ali no momento final ali do gol do Borré. Né, 5 jogadores do Flamengo não conseguindo encurtar o espaço de 2. Apesar do golaço do Borré, né, que é o grande nome do Inter nesse começo de temporada, o passe ali do Carboneiro. Mas como será tendo de propor jogo em casa contra um adversário fechado? O Atlético Paranaense fechou completamente no Beira-Rio e o Inter teve mais dificuldade para produzir, para criar, para ter essa produção ofensiva. Mas, enfim, passo a passo que o Pesolano vai ter que construir nesse Inter com muitas limitações. Como o Inter construiu também a frente da linha defensiva do Flamengo, né? Essa dificuldade de você fazer a proteção. E aí vem novamente a questão de você olhar para o elenco. O Everton Araújo começou bem o ano, inclusive na parte física, um dos melhores do time. Ele abre mão do Everton Araújo nos 2 jogos onde havia uma cobrança maior, que foi uma disputa de uma primeira taça e a tentativa ontem de encerrar a sequência de derrotas jogando em casa, diante da torcida. Aí o Everton Araújo entra no segundo tempo, justamente para barrar, impedir o contra-ataque do Inter, que a qualquer momento o Inter podia encaixar um contra-ataque e fazer um segundo gol. Então são essas leituras. Ontem o Emerson Royal, gente, deu pena do Emerson Royal defensivamente, ofensivamente. É o negócio de abaixar a cabeça e chutar a bola para a área. O Flamengo ontem pagou muito caro pelo chuveirinho. É muito milhão. Passou a dar chuveirinho na área. É muito milhão, gente, para ter tanta pobreza de ideias com a bola no pé. E essa é uma questão que envolve o Emerson Royal desde que ele chegou no Flamengo. Ah, mas vou escalar o Emerson Royal porque ele é bom no alto. Porque quando botei o Varela, foi lá o Gustavo Henrique cabeceou em cima do Varela. Sim, é um cobertor curto. Mas me parece que, taticamente, o Varela hoje entrega muito mais que o Emerson Royal. E já que o Éboli falou em muito milhão, ontem foi o encontro da torcida do Flamengo com o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Né? Problema do mercado. Que saiu do próprio Flamengo. E o Paquetá vai ter que conviver com isso. Esse aposto de jogador mais caro da história não foi ele que escolheu. Não foi ele que escolheu, não foi ele que se precificou, mas a etiqueta está nele. Como teve no Lino, antes do Paquetá chegar, enfim. Então, é uma questão que o Paquetá vai ter que administrar bem. Claramente, ele é um jogador ansioso em campo, tentando fazer as coisas acontecerem. Você vê que ele está muito feliz de estar ali, mas ao mesmo tempo ele quer dar essa resposta logo, ele quer fazer as coisas acontecerem. O gol do Inter é o passe errado dele? Foi. A origem da jogada? O primeiro cartão amarelo do jogo foi ele. Foi ele também, numa chegada. E aí eu acho até que é uma questão dele se readaptar ao futebol brasileiro, porque aquele tipo de lance na Premier League não seria cartão amarelo. Foi uma chegada mais forte, mais dura. E lá na Inglaterra e na Europa, de uma maneira geral, esse tipo de lance não é punido com cartão amarelo. Já vi vários lances assim que é uma coisa mais forte e que não tem cartão amarelo. Aqui os árbitros dão mais cartão amarelo, aí certo ou errado a gente vai discutir depois. Aí ele tirou a bola do Varela, né, que estava chegando por trás limpo ali. É claro que depois do jogo é mais fácil para eu falar, mas eu acho que talvez a estreia dele como titular ontem tenha sido precipitada também. Vendo o que ele produziu em campo, vendo como ele ainda não está entrosado com os companheiros, ainda está procurando o lugar dele no campo. Talvez para ele tivesse sido melhor entrar no decorrer do jogo, entrar no segundo tempo, inclusive fisicamente talvez ele equilibrasse mais, porque ele ia estar mais parecido com quem já estava em campo, mais cansado um pouco. Mas estou falando agora, tá? É mais fácil para eu falar depois do que aconteceu. Sabe que eu acho que também talvez eu no lugar, perdão, rapidinho só para concluir, talvez eu no lugar do Felipe Luiz tivesse feito o mesmo também. Sabe o que eu acho que pesou, Eric? Também para ele a dobradinha com o Real. Talvez se ele tivesse começado o jogo com o Varela lá por cima dele, é mais agudo. Talvez isso poderia facilitar o Paquetá também a ser um pouco mais presente. Ele veio buscar muito o jogo atrás. Ele estava com dificuldade de encontrar o melhor lugar dele no campo. Aí eu estou contigo nessa. Aí vem a coisa do encaixe com o time. Mas, assim, o lado que mais produziu no primeiro tempo, principalmente, foi o lado com o Cebolinha, com o Alexandre, mesmo o Alexandre estando longe da forma ideal, mas o Cebolinha, ele de uma certa maneira, ele consegue ser mais agudo e continua saindo, né? Ele não tem moral nenhuma com o Felipe Luiz, já cheguei a essa conclusão. Ele pode fazer chover, pode fazer 15 gols no primeiro tempo, que no segundo tempo ele vai sair.
É quase que uma substituição oficial. Não, se ele fizer 15, ele não sai. Não, sai. Não, vai sair cansado. Diogo Oliveira, obrigado pela participação na redação de hoje. Eu vou pegar aqui uma informação que eu acabei de receber do Sérgio Lobo, da nossa equipe de produção, para fazer um gancho com o nosso próximo assunto. O José Boto fez uma resenha com a imprensa, depois da coletiva do Felipe Luiz, e confirmou que o Flamengo fez uma proposta de 22 milhões de euros, o equivalente a 136 milhões de reais, por John Arias. Mas antes do Paquetá ou depois do Paquetá? Ah, não está aqui. Mas o Lobo está ouvindo a gente, ele complementa. Só que ele se recusou a jogar no Flamengo por ser o grande rival do Fluminense. E aí foi negociar com o Palmeiras, antes do Paquetá. Acabou de chegar aqui o complemento. Atitude rara, né? Porque eu imaginei, assim, embora o Flamengo seja um time rico, não está jorrando petróleo lá ainda na Gávea, né? 42 mais 22. Para poder botar mais, né? Mas eu lembro que a época surgiu, né? O Arias frequentou o noticiário do Flamengo antes de aparecer a oportunidade com o Paquetá. Agora confirmado pelo José Boto, e o Arias está a caminho de outro rival. Vini Bueno já se junta a nós para falar da goleada do Palmeiras sobre Vitória. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que acabou não conseguindo o resultado que o torcedor tanto esperava, que seria a vitória, depois do time vir de 3 derrotas seguidas. Agora, né, o torcedor realmente ficou aí muito mais insatisfeito. Isso porque, com esse resultado ruim, né, o empate jogando no Maracanã diante do seu torcedor, o Flamengo já está a 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate. E ainda não sabe o que é vitória no Campeonato Brasileiro. Já se passaram 2 jogos, uma derrota para o São Paulo e agora o empate contra o Internacional no Maracanã. E isso vai gerando um ambiente bem ruim, cobranças e cobranças para cima dos jogadores e também do técnico Felipe Luiz. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto, vou trazer novidades para vocês aí sobre o Flamengo, né? Sobre essa pressão agora que está vivendo ali os jogadores e também o treinador Felipe Luiz. Já já eu tô voltando. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!